Cientistas, religiosos e grupos protetivos debatem de tempos em tempos sobre os procedimentos morais e éticos da humanidade, sobre as condutas e decisões gerando vários conflitos. O transplante de órgãos, experimentos em animais e humanos, eutanásia, suicídio e o aborto são exemplos de conflitos na bioética. No Brasil, o isolamento em meio às florestas esconde uma prática milenar. O irmão mais velho tinha enterrado o Niauí, o enterro bateu na cabeça do Niauí com a faca, o Niauí desmaiou, aí colocaram o Niauí no buraco e jogaram terra. E eles estavam fazendo a mesma coisa com a Racani, só que a Racani chorou muito, então eles tiraram a Racani do buraco. E aí a Racani sobreviveu. O infanticídio é uma constatação em diversas culturas. Quando nasce um bebê em determinadas aldeias indígenas do Brasil, existe um processo de aceitação, o que gera o assassinato de crianças que são indesejadas pelo grupo. A pressão da comunidade sobre a família foi muito grande, porque os Suruahá não aceitam nenhum tipo de deficiência. E a família agora tinha 2 filhos deficientes. Aqueles rumores sobre a origem daquelas crianças, que não eram crianças perfeitas, que não tinham alma, e a pressão para que elas fossem sacrificadas. Quando a Racani estava com cerca de 2 anos e meio, os pais se suicidaram. Em 2014, a cidade de Caracaraí, em Roraima, protagonizou índices alarmantes do infanticídio indígena, a morte intencional de crianças indígenas. Isso fez com que a cidade se tornasse a mais violenta do Brasil naquele ano. O tema infanticídio ressurge agora por ter se destacado no mapa da violência 2014. A partir dessa porteira, nós vamos entrar na terra dos Yanomamis. A Constituição, nossa lei maior, assegura a grupos indígenas o direito à prática do infanticídio. O infanticídio indígena ele vai gerar um embate, um conflito, quando se considera 2 direitos que são reconhecidos por documentos internacionais e pela Constituição Federal Brasileira: o direito à vida e o direito à diversidade cultural. Encontramos em Altamira o Timbeque Arara, uma liderança indígena da terra indígena Cachoeira Seca do Iriri. Eu me chamo Timbeque Todemarara, sou da terra indígena Cachoeira Seca. Tem muito índio que não aceita, é deficiente, né, nossas comunidades, mas a gente aceita sim, porque ela é um ser humano, saiu da mãe, do pai, né? Aqui mesmo no meio do Xingu tem um povo Arueté. Eles não aceitam esse tipo de criança, né? Porque eles falam que não é de Deus, é pessoas que faz parte do diabo, para eles, né? Mas para nós não, para nós é um ser humano, uma criança que ele já tinha enterrado, e esse FUNAI foi lá desenterrar, ainda estava vivo, e que hoje ela está aqui na cidade e que está grande, está bem desenvolvido, está estudando. Então esses casos são reportados à Vara da Infância e Juventude do município, da comarca. Nós já acompanhamos alguns casos, né, aqui pelo município de Altamira, de algumas terras indígenas próximas daqui, onde nós fomos chamados, equipe da Vara da Infância, para acompanhando a FUNAI, junto com a FUNAI, e após o estudo antropológico, fazermos uma análise psicossocial da dinâmica, né, de todos os fatores ali psicológicos, sociais, familiares. Desse caso, nós elaboramos um parecer que vai subsidiar o juiz, o magistrado, na sua decisão. A bioética, alinhada à promoção dos direitos humanos, busca proteger eticamente o direito à vida, especialmente dos mais vulneráveis. Porém, antropólogos defendem a não ruptura da cultura desses povos. O infanticídio indígena, ainda nos dias atuais, é uma realidade em algumas tribos brasileiras, em especial aquelas consideradas isoladas. As justificativas para tal prática são diversas e variam conforme a sistemática cultural de cada povo, que é repassada por gerações e cultivada por aqueles que compreendem a vida de uma maneira particularizada em relação ao restante da população brasileira. Para contribuir com o debate, o professor Rodolfo Salmo, biólogo e professor da UFPA de Altamira, conversou com a gente por mensagem de voz. Vejam o que vocês podem aproveitar nesse áudio, ok? Existem comportamentos que são tradicionais e adaptativos, que precedem o contato com a sociedade envolvente. Quando nasce uma criança com um problema,
um retardo, um aleijão, é muito mais fácil para a gente da sociedade envolvente cuidar dessa criança a vida inteira do que para o indígena, que muitas vezes tem um modo de vida nômade. Você tinha povos que não ficavam na aldeia, que ficavam se deslocando. Eu estou falando isso por quê? Porque é importante você não fazer juízo de valor, né? Você não condenar esse comportamento. Muitas vezes uma mãe não consegue criar 2 gêmeos. E ao tentar criar 2 gêmeos, ela pode terminar perdendo os 2. Abandona a morte, provavelmente aquele que é mais fraquinho. Sob a ótica da nossa civilização, é um crime horrível, mas você precisa entender o contexto indígena. O cineasta João Luiz, autor do documentário Canane, Eu Sobrevivi, nos enviou um vídeo respondendo algumas perguntas. Olá, gente, meu nome é João Luiz de Oliveira, eu sou cineasta e documentarista, que me alegra muito é poder usar o meu trabalho em prol de temas que têm a ver com a vida humana. Quando eu vi crianças que tinham sido desenterradas, e algumas outras que tinham sido abandonadas na selva para morrer, eu levei um impacto muito grande, fiquei chocado por saber que isso ainda acontece na cultura indígena brasileira. Comecei a fazer alguns vídeos para ajudar a Atini, a ONG que salva essas crianças, que recebe as crianças e as famílias e dá todo o apoio a essas crianças, apoio psicológico, apoio espiritual. Conversei com a atriz Heloísa PRC, contei para ela o que eu tinha vivenciado e ela falou que ia fazer, ia narrar o documentário, porque esse tema precisava ser trazido a público, né, para ser debatido, né? Eu comecei a pensar que sem a vida humana não pode haver cultura, né? E isso foi o que me motivou, o amor à vida dessas crianças. As crianças precisam sobreviver. O antropólogo Chacriabá William César Domingues Lopes, professor de etnodesenvolvimento da UFPA de Altamira, considerou nos escrever. Acompanhe o seu posicionamento. Abre aspas. Cada caso deve ser estudado especificamente com base na cultura de cada povo para que se qualifique a possibilidade de falar em infanticídio. Jamais infanticídio indígena de forma genérica ou inespecífica. Só o conhecimento e o entendimento da cultura do povo que se acusa de infanticídio é que se pode tornar possível entender as possíveis justificativas. Conhecendo a cultura ocidental, por a ter estudado e etnografado suas práticas sociais e culturais, consigo entender os motivos sociais que por vezes levam vocês a abandonar suas crianças nas ruas, em abrigos, orfanatos e muitas vezes nas cracolândias. Posso até emitir minha opinião e aplicar o meu juízo de valor, mas deixando claro que se tratam da minha opinião e de meu juízo de valores. Toda cultura é dinâmica, não é estática e pode mudar. Então eu discordo dos antropólogos e de outros que dizem que não se deve mexer. E uma outra coisa importante é a lei Moadi, é o projeto de lei, é o PLC 119/2015, que está parado no Senado. Ele foi criado em 2007 e está lá engavetado desde 2019. Antes de qualquer coisa, nós psicólogos também estamos aqui para defender a vida, a preservação da vida e não a qualquer tipo de violência contra qualquer vida humana. Como profissional, a gente tem que respeitar um código de ética, precisamos respeitar a bioética, a ética da vida e a diversidade cultural desses povos. Acima de qualquer coisa, a preservação da vida.